a salvação não é só para mim. A salvação não para só em mim. Ela continua. Tem mais gente para entrar dentro dessa igreja. Esse foi o pensamento de Pedro. Esse foi o pensamento de João. Calma aí, pessoal. Tem mais gente para entrar nessa igreja. Já pensou se for o pensamento de todos nós aqui? Tem mais gente para entrar nessa igreja aqui. Tem mais gente para entrar no céu. O censo do céu não fechou. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Calma aí. O diabo é um derrotado e quantas pessoas ele puder levar com ele, vai levar. E a gente é salvo. E quantas pessoas a gente puder levar, em nome de Jesus, a gente vai. Amém? Aí tá bom. Então deixa eu puxar a tua orelha. Se Pedro e João ajudam um cara que eles não conhecem, por que você quer desistir do teu ente querido? A gente desiste muito fácil. Então quer dizer que o diabo é mais perseverante do que você. Então quer dizer que o inimigo vai vencer a guerra da insistência. Ah, mas ele tem esse jeito aí, é difícil. Ela tem um jeito difícil, ele tem um jeito difícil. Quer gente mais difícil do que Pedro? Quer gente mais braba do que Pedro? E por falar em brabo, eu vou entrar na outra lição. Quer ver? João tinha um temperamento calmo. Pedro tem um temperamento explosivo. João era tão calmo que deitava a cabecinha dele para ouvir os batimentos cardíacos de Jesus. No peito de Jesus está escrito. João era tão calmo que foi o homem dos discípulos, os apóstolos, que mais falou de amor na Bíblia. Pedro era brabinho, cortava a orelha dos outros, era colérico, era fleumático, era tudo que você imaginar de temperamento explosivo. Só que os dois estão andando juntos. Um é agitado, o outro é calmo, mas o Evangelho une todos os temperamentos dentro do corpo de Cristo. Então vai aprender a andar com teu irmão. É isso que eles estão passando para a gente. Vai aprender a ser igreja. É isso que eles estão passando para a gente. Aqui tem gente mais agitadinha. O pastor é mais calminho. E eu me dou com agitadinho, me dou com calminho, me dou com todo mundo. Porque o Evangelho une temperamentos. Está entendendo, irmãos? Que história é essa de que não dá para andar junto? De que história é essa que vai sair da igreja porque viu isso e viu aquilo? Não. Tem que aprender a andar com teu irmão. E olha só, já que esse temperamento diferente se une, Deus usa a mão deles. Igreja é isso. É um montão de temperamento diferente. E Deus faz o milagre da unidade e manda o cheiro suave entre os irmãos. O que atrai a glória é a unidade entre nós. Amém? Temos um perfumista aí. Aí, o homem aí, ó. Olha o homem aí, ó. Está entendendo? O que atrai a glória de Deus para o ambiente é a unidade entre os irmãos. Então dá um jeito, irmão, de andar junto. Dá um jeito de andar um com o outro. Pedro e João nem chegaram no culto, mas estão curando um paralítico em nome de Jesus. Então quer dizer que o culto não começa dentro do templo. Começa do lado de fora. Não, pera aí que eu vou entrar primeiro para a igreja para começar a cultuar. Então já começou atrasado. Teu culto começou tarde demais. Pedro e João vão entrar no templo ainda. E Deus já está usando eles. Sabe por quê? Porque já vem cultuando de casa. Você precisa cultuar fora do culto. Você precisa cultuar fora da congregação. Tua vida precisa ter vida com Deus fora da igreja. Tua vida precisa ter culto fora das quatro linhas. No ambiente de culto, a sua casa precisa ser um ambiente de culto. No ambiente de culto,
O seu coração precisa ser um ambiente de culto. Você precisa falar com Deus, indo para o trabalho, voltando do trabalho. Você precisa ter vida de oração fora da igreja. Você precisa ter vida de Bíblia fora da igreja. Sabe o que é isso, irmãos? É culto. É culto. Não espere o culto começar para cultuar. Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. E Deus precisa te encontrar como um verdadeiro adorador em todos os ambientes da sua vida. Pastor, eu só adoro a Deus quando entro na igreja. Pastor, eu só adoro a Deus quando eu não estou passando por nenhuma prova. Tem que adorar. Tem que buscar. Tem que evidenciar. O nome disso, irmãos, é vida com Deus. É isso que Pedro está passando para a gente aqui. A nossa vida com Deus vai acontecer em todos os ambientes. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Vida com Deus. Lembra de Paulo na prisão, quando ninguém foi visitar ele? Vida com Deus. Ele disse assim, ninguém foi me visitar, mas Deus veio e fechou a boca do leão. A prisão domiciliar de Paulo aconteceu no ano 61 até o ano 63. Foram 2 anos de prisão domiciliar. Quem mandou prender Paulo nessa prisão domiciliar, nesses 2 anos, do ano 61 a 63, depois de Cristo, foram judeus. Essa era uma prisão domiciliar. Tu não sai de casa, seu paroleiro. Tu não sai de casa, tu está pregando muita heresia, vai ficar dentro de casa. Tu acha que segurava Paulo essa prisão? Não segurava, ele sabe. Aí depois Nero entrou em cena, mandou queimar as cidades. De 14 cidades que Nero mandou queimar, 4 não foram queimadas. Essas 4 cidades eram 4 cidades habitadas por judeus. Aí Nero falou, tá vendo? 10 cidades que não tem judeu pegaram fogo, as que tem judeu não pegaram. Então, quem causou esse incêndio foram os judeus, vamos perseguir os judeus. Foi ele que tacou fogo, só que ele acusou os judeus. Porque 4 cidades que tinham judeus não pegaram fogo. Então, pela lógica, Nero, demoniacamente falando, criou essa história. Começaram a perseguir os judeus. Aí, se você acha que a perseguição do Hamas contra os judeus e as nações contra os judeus hoje foi grande, essa perseguição do ano 64 foi tão grande que faltou madeira para crucificar pessoas. Faltou madeira em Roma. Não faltou pessoa, não, faltou madeira para crucificar. Por quê? Nero é romano. Roma crucifica seus desafetos, condena seus desafetos através da crucificação, que para mim é a pior morte não é queimado nem afogado. A pior morte é torturado. E a cruz era uma forma de tortura. Então, quando Jesus veio, aconteceu 2 mistérios. Primeiro, ele desceu à parte mais baixa da terra. O mar da Galileia, o mar morto está a 400 metros abaixo do nível do mar. É a parte mais baixa da terra. Não existe um relevo mais baixo na terra do que Israel. Essa parte aqui da Judéia. Então, quando Jesus desceu 400 metros ainda abaixo do nível do mar. Para você ter uma noção, aqui está 400 metros abaixo do nível do mar. Copacabana está 1 metro abaixo do nível do mar. Só para você ter uma noção, Copacabana está isso aqui, o mar está aqui, a 1 metro. Aqui não, o relevo está aqui, né? O nível do mar está aqui. Essa terra está 400 metros abaixo do nível. Então, quando Jesus veio descer, ele desceu até geograficamente falando, ele se humilhou. E às vezes eu não quero me humilhar. Até geograficamente, estou falando espiritualmente não, ele se humilhou. Aí a Bíblia diz, e ele se humilhou até a morte, e morte de cruz.
que era a mais humilhante morte da época, além de ser a mais dolorosa. Aí vamos lá, no ano 64 data-se essa perseguição. Paulo é livre no ano 63, livre da prisão domiciliar no ano 63, e no ano 64 ele vai para essa prisão, porque todos os judeus foram acusados de ter tacado fogo, inclusive Paulo, que era o líder, o cabeça. Aí ele vai para a prisão de Roma, fica dentro de uma masmorra, úmida e fria, e dentro dessa prisão só se saía para ir para a cova dos leões, decapitado ou leproso. Paulo saiu, foi para a cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões, ele voltou para a prisão. Aí ele saiu para ser decapitado, a não ser que ele ficasse leproso, ele saía da prisão. Aí a prisão está úmida e fria, ele liga para Timóteo, em carta, claro, um zap, traz a capa que eu deixei em Troade. Isso tudo está em 1 Timóteo, capítulo número 4. Perdão, 2 Timóteo, capítulo número 4. Ele vai dizer, traga a capa que eu deixei em Troade, os livros e os pergaminhos, porque ele está na prisão, mas quer ler Bíblia. E o Hamilton está solto, não quer ler Bíblia. Ele está numa prisão, mas ele quer alimentar a alma dele, porque ele sabe que no dia mau, se ele não ler Bíblia, a alma vai ficar fraca e ele vai blasfemar contra Deus.